alguma coisa no caderno. Então, por que que a gente escolheu e por que que é importante você saber sobre as principais armadilhas para a escrita da criança canhota quando você está numa jornada para ensinar uma criança a gostar de escrever, a escrever com prazer, a escrever sem dores, sem cansaço e sem reclamação? É importante você saber as armadilhas, porque quando você conhece as armadilhas, você consegue remover essas armadilhas e fazer com que a criança, de fato, escreva com prazer, que ela, de fato, escreva de uma maneira que seja prazerosa, que ela escreva de um jeito que seja interessante e que seja produtivo para ela. Então, é por isso que a gente precisa conhecer as armadilhas, porque no momento que a gente conhece as armadilhas, a gente consegue ajudar a criança a superar essas armadilhas. Um exemplo que eu gostaria de trazer aqui para vocês com relação a essas armadilhas é que muitas vezes as crianças elas vão encontrar a dificuldade justamente porque a nossa língua português, ele é estruturado, né? O português é estruturado para que quando um destro está escrevendo, ele afasta a mão das letras que foram escritas. Já um canhoto, ele vai por trás das letras que foram escritas, ou seja, ele cobre aquilo que ele está escrevendo. Então, a grande armadilha que surge a partir daí é justamente em função dessa mão que vem por trás da escrita, que vem cobrindo as letras que foram escritas e, consequentemente, que vão fazendo com que o lápis ou a caneta vão enganchando no papel. E quais são, não é, as consequências que podem acontecer diante disso, não é? A gente vai encontrar muitas vezes a pessoa que, ou tanto a criança como o adulto canhoto, sujando as mãos. A gente vai encontrar um adulto ou uma criança canhota que muitas vezes vai ter a dificuldade, não é, de escrever sem cobrir o que escreveu, ou muitas vezes vai entortar a mão para poder escrever. E aí, por quê? Porque não quer cobrir o que escreveu, porque não quer se sujar. Ou muitas vezes também vai acontecer da criança, na hora da escrita também, né? Ela não entortar o punho totalmente em forma de gancho, mas levemente, entortar levemente essa mão. Isso tudo causa dores, isso tudo causa desconforto, isso tudo faz com que a escrita fique mais lenta. Então, essas são grandes armadilhas que podem tornar muito difícil o momento da escrita. Eu tenho encontrado muitas crianças com dificuldade de escrever. Eu acompanho mães que relatam que os filhos choram, não querem escrever, acham que escrever é uma coisa chata e difícil. Como é que a gente faz para ajudar essas crianças, né? Essas crianças, elas precisam de apoio, porque já que a escrita é importante para o aprendizado, a gente precisa ajudar a criança a escrever com tranquilidade, a escrever com prazer, não é? E aí você pode pensar assim, mas o meu filho não enfrenta nenhuma dessas dificuldades. Meu filho escreve muito bem, a letra dele é linda, o caderno é super arrumado, a professora nunca reclamou. E aí eu convido vocês a uma reflexão. Se a gente tem uma língua que é em que os destros afastam a mão da letra escrita e que o canhoto escreve atrás da letra, eu convido a vocês para refletir e pensar e observar se quando a sua criança vai escrever, de fato, ela não está tendo dificuldade. Às vezes a gente não sabe o que olhar, não é? Então, o importante é a gente saber que a gente precisa observar esses desafios, a gente precisa observar essas armadilhas das quais a gente está falando aqui hoje, não é? Então, essas armadilhas, o motivo de eu compartilhá-las com você é justamente para que você consiga estar atento para, na hora da escrita da sua criança, tornar esse momento mais tranquilo e mais agradável. Então, o que você não pode fazer? Você não pode simplesmente ignorar isso que eu estou compartilhando com vocês. Ainda que você ache que sua criança fica cantando na hora da escrita, que sua criança está muito feliz, ela está cantarolando, ela não parece ter dificuldade, ela diz que ela ama escrever, ainda assim, você precisa observar. Por quê? Porque se a escrita não traz a facilidade para a criança, a gente tem que descobrir onde é que a criança está com dificuldade para ajudá-la. Para aquelas crianças que verbalizam, que dizem, não gosto de escrever, não quero escrever,
eu não tô, eu não, nesse momento eu não quero fazer a tarefa de casa. Esses são grandes indicadores de que a escrita está sendo realmente sofrida e desconfortável para a criança, não é? E qual é o jeito certo? O que você faz nesse momento que você tem a criança sofrendo com essas armadilhas que a gente está comentando aqui, não é? Que é o fato de ela cobrir as letras, que é o fato de ela sentir dores, de ela entortar o punho. O que você faz com a criança quando ela tem essas dificuldades? É fundamental que você consiga primeiro saber a origem da dificuldade. É cansaço, é dor, é uma questão de postura errada. Depois que você consegue identificar qual é o problema que a criança está especificamente enfrentando, aí é hora de você pegar a técnica e ajudar essa criança. E para isso, a gente precisa estar muito atento, porque sem a técnica correta, a gente vai encontrar crianças que depois vão se tornar adultos, que podem sofrer muito na hora da escrita. Hoje mesmo tinha um comentário no YouTube de um rapaz dizendo que ele não entendia as dificuldades que ele tinha sofrido na alfabetização e que ele tem um filho de 3 anos, que ele já sabe que é canhoto, e ele quer ajudar esse filho a não passar pelas dificuldades que ele enfrentou, não é? Então, é preciso que vocês também estejam atentos e lembrem-se que essas dificuldades existem e que essas dificuldades elas são complicadas para a criança, não é? Aqui no Facebook a gente tem a Cristiane Fernandes perguntando o que fazer, como ajudar. Então, Cristiane, veja, é uma ótima pergunta, não é essa sua. Primeiro você vai identificar qual é a origem da dificuldade, Cristiane. A criança está com o punho totalmente torto, a criança está com o punho levemente torto, ela está cansada, ela está demorando de escrever. De onde vem a reclamação e a dificuldade dela? Nós temos diversos vídeos no YouTube e no Facebook que tratam de cada um dessas dificuldades que eu estou trazendo aqui para vocês, não é? E aí, no momento que vocês identificam, vocês podem procurar esses vídeos específicos para você poder ajudar a criança, porque existem técnicas específicas para cada uma dessas coisas que eu estou aqui levantando para vocês, não é? Então, assim, o meu objetivo hoje era compartilhar com vocês a atenção necessária para essas principais armadilhas que as crianças canhotas enfrentam no momento da escrita, certo? Então, o que eu preciso de vocês hoje é ficarem atentos, é descobrir qual é a dificuldade da criança dentro dessas armadilhas que a gente conversou aqui e irem buscar a técnica específica com os vídeos que eu estou mencionando aqui, não é? É importante para mim que vocês estejam atentos a isso e busquem ajudar a criança da melhor maneira possível. Viu? Então, eu queria que vocês compartilhassem um pouco comigo aqui o que vocês já observam. Cristiane, conte para mim. O que exatamente você observa na escrita do seu filho? Ou seu filho não reclama de nada? E aí a gente vai, então, conversar um pouquinho sobre isso. Eu tenho aqui alguns comentários no Instagram. Deixa eu ler aqui. É normal a criança canhota trocar o lado da letra ou número? Escrever o F ou 4 do lado contrário? Obrigada pela sua pergunta. Isso é uma coisa que a gente já conversou em outros momentos, mas eu acho que é sempre muito importante a gente trazer esse questionamento e essa resposta sobre isso, não é? Então, o sentido natural para a criança canhota e para o adulto canhoto o instinto deles é ir no sentido anti-horário, é ir no sentido da direita para a esquerda, que é diferente do sentido para os destros. Os destros se orientam no sentido horário. Os destros se orientam da esquerda para a direita. Então, o que acontece é que, muitas vezes, você vai ver a criança canhota trocando as letras. Várias crianças destras também espelham as letras, né? Elas trocam o lado das letrinhas, o B e o P, né? O B e o D, o P e o Q, eles vão sendo trocados, não é? E isso acontece porque muitas vezes a criança vai no sentido que é natural para ela. Então, o que a gente vai ter com as crianças que estão nesse processo é que ter muita paciência e prática. Por quê? Na hora de escrever a letra cursiva, a criança precisa formar as letras da mesma maneira que os destros formam. E a criança precisa lembrar qual é esse lado específico. Por quê? Porque isso vai fazer com que na hora que elas juntem as letras para formar as palavras, ela consiga escrever mais rápido. Se todas as vezes que a criança canhota for escrever, ela trocar
ela levantar a mão para trocar a letra de lado, isso vai fazer com que fique mais lenta a escrita dela. A Cristiane aqui do Facebook falou: minha filha tem 6 anos, reclama de cansaço e dor ao escrever. Cristiane, olha que coisa boa. Sua filha já fala o que ela sente, não é? Se ela fala o que ela sente, você pode ajudá-la muito mais facilmente. O cansaço e a dor, eles podem ter diversos motivos que fazem com que a criança sinta cansaço e dor, certo? Então, assim, o primeiro motivo que pode levar uma criança a sentir dor é ela apertar o lápis com muita força. O segundo motivo que pode levar ela a sentir dor é ela estar com alguma postura do corpo dela que não seja adequada para uma criança canhota. Ou seja, ela pode estar sentada de um jeito que seja o mesmo jeito que um destro senta. Por quê? Ou às vezes a gente que é destro, eu sou destra, né? Minha filha é canhota, minha mãe é canhota, mas eu sou destra. Então, eu sei que muitas vezes nós destros, quando a gente não tem ainda assim as técnicas específicas para ajudar uma criança canhota, a gente termina ensinando a criança do mesmo jeito que a gente sabe que a gente aprendeu, ou seja, como um destro. Então é importante que você observe se essa dor vem de alguma postura dela que está inadequada, às vezes um cotovelo muito alto, às vezes a falta de espaço para mexer o braço, às vezes ela está com o bracinho muito em cima da mesa. Então, todas essas coisas, né, devem ser observadas para que você consiga identificar de onde vem essa dor. E aí, com relação ao cansaço, o que acontece é que, como a criança termina, por exemplo, fazendo muito esforço para escrever, ela termina se cansando. E o cansaço, ele é muito grave, Cristiane, não deixe isso passar. Se você está percebendo que ela está cansada, você tem que agir. Por quê? Uma criança cansada é uma criança que se recusa a fazer o dever de casa. Porque é uma criança que se frustra. Imagine você sentindo dor na hora de fazer alguma coisa. Ninguém nesse mundo, não só a sua filha, vai se recusar a fazer. Eu me recusaria também, não é? É o natural, é o esperado. Que a criança não queira continuar uma atividade que não é prazerosa para ela. E isso a gente vai ver não só nas crianças de 6 anos. A gente vai ver nas crianças menores, inclusive, que estão tentando fazer uma atividade, cortar, pintar, qualquer outra atividade que a criança está tentando fazer e que ela não está conseguindo. Então é importante a gente observar, a gente estar atento, nunca ignorar uma reclamação de uma criança com relação ao escrito, com relação ao desenho, ao pintar, e a gente ajudar essa criança observando qual é o problema e tentando ajudá-la da melhor maneira possível, não é? Então aqui eu tenho alguns comentários que eu vou olhar aqui no Instagram. Deixa eu virar um pouco aqui a câmera, que não tá muito legal do jeito que eu coloquei. Peraí, agora aqui melhorou. Pronto. Deixa eu descer aqui as perguntas para ler para vocês, tá? Eu esclareci, eu queria que você me contasse, Junico Lielo Lopes. Desculpe se eu não consegui ler direito, mas eu consegui. Você conseguiu entender essa questão de trocar o lado da letra e do número? Eu queria que ficasse muito claro para você o que acontece na hora por que a criança faz isso e o que a gente precisa fazer, né? A paciência que a gente precisa ter, o que a gente precisa fazer para ajudar essa criança a tornar o momento da escrita mais prazeroso, né? Então, se não ficou claro, eu queria que você me dissesse para eu poder esclarecer um pouco mais, né? Oi, Micheliane, tudo bem? Você disse letra espelhada, alguma letra Isaac troca. Pois é, Micheliane está fazendo o nosso curso, né, Micheliane? Seja bem-vinda aqui à nossa live de hoje. Pois é, essa questão da troca das letras, ela vai acontecer mesmo com a criança canhota, às vezes ela vai demorar até um pouco mais, não é? De conseguir fazer do lado esperado, o lado que é considerado correto em português, né? Mas ela consegue. É só a gente ter paciência e ir treinando, não é? De um jeito tranquilo, né, gente? Assim, nada que seja desagradável para a criança, nada que seja sofrido para a criança, porque se ela já está sofrendo, muitas vezes ela vai ela vai resistir à escrita. E uma coisa que a gente não quer é a criança resistindo. A gente quer uma criança feliz aprendendo. Que quem aprende feliz aprende melhor, não é? Então, a Daniele falou, Maitê de 3 anos também troca algumas letras de lado, tipo e o 3. Pois letras e números são muito comuns de serem trocados pelas crianças canhotas, não é? E a gente tem que ter um pouco de paciência e ajudar a criança nesse sentido, não é? Às vezes, o que eu gosto muito de sugerir, as mães que eu acompanho, é que elas façam lembretes visuais para aquelas crianças que gostam
que aprendem vendo, né? Algumas crianças aprendem vendo. Então, os lembretes visuais são o quê? Você vai pegar por exemplo, um papel, você vai escrever o alfabeto e você vai colocar o sentido para o qual as letrinhas viram. E aí você deixa perto da sua criança. Isso funcionou muito com minha filha, não é? Eu tenho uma filha canhota e é por isso que eu estudei o que eu estudo e que eu faço o que eu faço, né? Eu descobri com a minha filha como mudou a vida dela e eu achei que eu não podia guardar essa informação para mim. Já que eu aprendi tudo isso, eu tinha que dividir com o mundo. Então, funcionou muito bem com minha filha, né? Eu deixava do lado dela o papel com as letrinhas, indicando qual é o lado para qual a letra ia. E na hora que ela ia escrever, ela olhava e aos poucos isso foi se consolidando. E hoje, felizmente, ela já não troca mais letra nenhuma. Mas a criança precisa de uma certa ajuda. E eu já vi crianças canhotas, mães que fizeram o meu curso, e que as professoras diziam, não, mas toda criança espelha. Espelha. As crianças podem espelhar sim, mas a gente precisa estar mais atento com a criança canhota, justamente pelo sentido natural para ela. Então, a gente precisa dar atenção e ajudar a criança a ir consolidando sozinha com a nossa ajuda, mas ir consolidando isso aos poucos, né? Então, a gente não pode deixar a criança se virar sozinha e que uma hora ela aprende, né? Qual é o custo de deixar ela uma hora aprender? É muito grande. É o custo de, ao invés de ela estar fazendo o dever de casa, ela está sofrendo. E ela está resistindo de fazer aquilo que ela precisa fazer, não é? Para aprender melhor. A Josinete falou, meu filho sempre faz isso, troca o lado da letra. E ela falou, eu tenho um sobrinho que escrevia com caderno de cabeça para baixo. Veja só, isso é muito triste, sabe, Josinete? Eu vejo muitos canhotos que dizem para mim, eu nunca tive nenhum problema com a escrita. É só virar o caderno de cabeça para baixo. Gente, não é para escrever com caderno de cabeça para baixo. Nunca. Existem técnicas. Criança não é para escrever com caderno de cabeça para baixo, porque isso tem um custo físico. Quando você põe o caderno de cabeça para baixo, é lógico que seu cotovelo não fica confortável, que seu braço não fica confortável. O que vai acontecer, não é? Com a nossa postura na hora que a gente vira o caderno de cabeça para baixo. Então, Josinete, muito obrigada por você trazer essa questão do caderno de cabeça para baixo, porque é uma coisa que eu tenho visto muitas pessoas falarem, eu nunca tive problema, eu só virava meu caderno de cabeça para baixo. E isso é um problema. Isso é uma grande armadilha, que vem justamente daquilo que a gente falava, da mão vir por trás da letra e cobrir o que foi escrito, de vir no sentido, né, em cima do que foi escrito. Então, a gente precisa ajudar as crianças com a técnica correta para não ter que virar o caderno de cabeça para baixo. Eu agradeço, Josinete, que você tenha trazido essa questão. Você fala, meu filho tem 4 anos, fico procurando um lápis que deslize mais fácil no papel. E notei que lápis de ponta muito fina ele não gosta. Realmente, nenhum canhoto gosta. O lápis de ponta muito fina, ele vai enganchar muito mais no papel. E realmente, eu acho que eu queria lhe dar os parabéns, Josinete. A gente, quando tem a possibilidade, nem sempre a gente tem a possibilidade, mas para as pessoas que têm, oferecer a oportunidade da criança experimentar alguns lápis com os quais ela se sente mais confortável é o ideal. Desde que a gente já saiba uma coisa, para a gente também não gastar dinheiro. Vamos lembrar que as crianças canhotas naturalmente vão escorregar os dedinhos pelos lápis, porque elas estão escrevendo no sentido contrário, não é? À escrita, ao papel. Então, o dedo, eu queria que vocês fizessem esse teste em casa, façam esse exercício. Peguem um lápis e tentem escrever como uma criança canhota. Vocês vão ver que, de fato, o dedo ele vai escorregando. A gente vai segurando o lápis, ele vai escorregando. E aí, o que acontece? A gente precisa oferecer um lápis que não escorregue. A gente precisa oferecer um material que permita que a criança consiga escrever sem os dedos escorregarem. E daí, então, é muito importante que vocês estejam atentos a isso na hora de comprar o material, não é? Não compre lápis redondos, escorregadios. Compre um material adequado, que a criança consiga escrever sem o dedo escorregar, que a criança consiga escrever de um jeito que seja fácil, que não seja, por exemplo, com a ponta fina, como a Josinete falou, porque esse lápis da ponta muito fina também vão enganchar, né? Então, isso é muito importante, tá? Junico Pérez, desculpa que eu não consigo ler o seu nome. Sim, entendi. Realmente eu explico para ele como deve fazer e aí ele faz direitinho. Pois é, quando você explica, fica mais fácil. Talvez se você colocar um lembrete junto dele, fique mais fácil ainda, porque aí ele pode checar e confirmar. Às vezes a criança precisa disso, confirmar rapidamente como é que faz. A Micheliane está falando, eu mando curso. Micheliane,
Conta pra gente aqui, né, assim, o que foi do curso que você tá, que tá sendo bom para você, né? Eu acho que você tá, a gente agora tá na fase do curso em que você tá vendo a parte da identificação das questões, né? Eu compartilho com a gente, assim, dessas armadilhas que a gente está conversando aqui, né? Que é essa armadilha de cobrir a mão, isso tudo. Como foi para você, assim, o que você está aprendendo no curso? Conte aí pra gente, né? Porque às vezes eu vou falando aqui, tem algum ponto que eu não lembro, e aí você que está fazendo o curso pode trazer e a gente vai desenvolvendo, né? Te agradeço muito, pois sou destro, não entendo muito o mundo dos canhotos. Exatamente, veja, eu quando descobri como era esse mundo de canhoto, tudo se abriu para mim, né? Poder me colocar no lugar do canhoto e pensar como é que eles pensam e ajudar da melhor maneira para que eles se sintam confortáveis em uma língua que é difícil para eles, que se sintam confortáveis com objetos que não são, né, muitas vezes feitos pensados anatomicamente e pensados para funcionar na mão deles. Então, é importante isso, sabe? A gente ter essa percepção de que a gente precisa se colocar no lugar da criança para ajudá-la, não é? Então, quando você escuta uma criança reclamando de cansaço e dor, não é manha. A criança não está inventando isso porque ela não está com preguiça, porque ela é indisciplinada. Não, não é nada disso. Ela realmente está enfrentando um desafio. E a gente precisa olhar para esse desafio. Porque não é culpa dela, a gente tem que sempre lembrar disso. Não é culpa da criança canhota quando ela tem um desafio. É sempre os objetos e as técnicas que elas estão usando que não estão adequadas para ela. E é por isso que cabe a gente estar atento a todas essas questões para a gente oferecer para a criança da melhor maneira possível, conforto, para que ela passe por uma alfabetização o mais tranquila possível. Eu tenho muita alegria de ter tido a possibilidade de ajudar minha filha nessa questão da alfabetização. E eu não vou dizer para vocês que foi super fácil, não. O fato de eu conhecer todas essas técnicas não fez com que a alfabetização dela fosse só flores. Ela teve momentos em que ela sentiu dor nas mãos também, e a gente ajustou a técnica. Então, tudo isso é importante. E tudo isso foi importante para eu entender que as coisas que eu tinha aprendido no curso precisavam ser colocadas em prática de uma maneira muito específica para minha filha. Por quê? Quando eu fiz os meus cursos, não é para ajudar a criança canhota, esses cursos existem no exterior. No Brasil eles não existem assim, não são comuns, né? Muitas vezes a gente não ouve falar deles, mas no exterior esses cursos existem, né? Na África do Sul, na Inglaterra, nos Estados Unidos esses cursos existem e as pessoas, os profissionais fazem, os pais fazem esses cursos. Então, o que acontece? Muitas vezes você vai ver a criança reclamar e você ajuda a criança e aí dali a 3 meses a criança volta a sentir alguma dor, a criança volta a sentir algum problema. E é nesse momento que a gente precisa ajustar, que a gente precisa pensar no desafio específico da criança, porque cada criança é diferente. Não só isso. Cada canhoto é diferente. Não existem dois canhotos iguais. Então, quando você escuta aquela frase de que, eu conheço muitos canhotos e ninguém nunca teve problema, nunca ouvi falar de técnica para canhoto, esse negócio aí não deve existir, por que isso está surgindo agora? Então, é importante que vocês entendam que essas técnicas não são muito faladas no Brasil, mas fora do Brasil elas sempre existiram há décadas elas existem fora do Brasil, são aplicadas com muito rigor e são aplicadas de maneira muito correta e tem milhões de crianças se beneficiando dessas técnicas fora do Brasil. Eu espero que a gente possa garantir que nossas crianças brasileiras também se beneficiem dessas técnicas, né? Então, e eu estou dizendo tudo isso porque eu acho que a gente não pode ficar desatentos às questões que as crianças enfrentam. A gente precisa realmente tomar responsabilidade. Não é uma responsabilidade só da escola. E como eu dizia antes, cada canhoto é diferente. O que isso significa? Existem canhotos que vão conseguir usar a mão direita em poucas oportunidades, mas vão conseguir. Por quê? Ser canhoto é usar 70% da mão esquerda para a maioria das atividades. Ou seja, existem canhotos que usam a mão 100% das vezes. Existem canhotos que vão usar 75% das vezes, 80% das vezes, 90% das vezes. O que isso significa? Que vai ter um canhoto que escreve com a mão esquerda, mas escova os dentes com a mão direita, penteia o cabelo com a mão direita, recorta alguma coisa com a mão direita. Então, você vai ver, por exemplo, um canhoto dizer assim, mas eu sempre cortei com a tesoura comum e não tive problema nenhum. É muito possível que isso aconteça, porque ele pode ser daquele canhoto que não usa a mão esquerda para tudo, que consegue usar a mão direita também. Então, é importante que a gente não escute quando as pessoas dizem, mas não precisa ajudar a criança canhota. A criança canhota se vira, ela sempre se virou. Então, é importante que você saiba que os desafios são individuais e específicos.
e que você precisa identificar baseado nessas armadilhas que a gente está conversando aqui, não é? E aí, depois que você identifica, você consegue ajudar a criança. E aí você remove o obstáculo e você faz com que a criança consiga estar tranquila e bem para aprender. Com que ela vá só se preocupar em aprender. Ela não vai se preocupar na dor, no cansaço, na frustração. Ela pode ter a possibilidade de aprender com tranquilidade. Daniele falou pegar o lápis com os dedos na forma de pinça, a Maite ainda não consegue, ela reclama. Mas ela pega com a mão toda fechada, ela faz atividade por mais tempo. Daniele, você falou quantos anos a Maite tinha, né? Aqui mais pra cima, deixa eu ver se eu acho. Quantos anos você falou que a sua filhinha tem? 3 anos. Com 3 anos, Daniele, ainda não é esperado que ela consiga segurar com os 3 dedos, sabe? Isso é importante que você saiba, para você não esperar que ela faça alguma coisa que ainda não é adequado para a idade dela. Só com 4 anos e meio que a criança consegue segurar com esses 3 dedos. Não é? Até os 4 anos e meio é natural que eles vão experimentando com todas as mãos, às vezes com esses dedos, às vezes eles seguram assim, e tá tudo bem. Eles estão desenvolvendo a capacidade motora fina deles, não é? A coordenação motora fina deles. Então, não se preocupe, viu, Maite? Daniele, vai deixando a Maite tranquila, mas vai ficando atenta. Vai ficando atenta à maneira como ela se posiciona na hora. Vai ficando atenta à maneira como ela posiciona o lápis. E à medida que ela vai crescendo, não deixe esperar chegar na alfabetização para começar a ajudar. Já de pequena, você já pode ir ajudando para que ela consiga ter técnicas próprias para canhotos e para que ela consiga fazer as atividades com mais conforto. Meu filho tinha dor ao recortar com tesoura. Aí achei uma tesoura para canhotos e passou a dor. Olha, a tesoura para canhoto é uma bênção na vida de toda criança canhota. É uma bênção. Porque a criança precisa mesmo ter um instrumento adequado que funcione na mão dela. As lâminas de uma tesoura comum não funcionam adequadamente na mão da criança canhota. E na mão de nenhum canhoto, não é? A tesoura comum é para ser utilizada na mão direita. Então, eu entendo isso que você está falando. Assim, muda a vida da criança. Ela tem a tesoura correta. Como muda a vida da criança escrever de um jeito adequado. Então, é por isso, né, que a gente tem que estar aqui atenta. Josinete disse, eu escrevo na parede e mostro a ele o lado certo. Excelente. Josinete, é isso aí. É um lembrete visual, para que quando ele olhe, ele vá gravando na cabeça dele o que ele precisa fazer. Micheliane disse, eu fiz esse teste. Como escorrega? Pois é, Micheliane, você viu? Escorrega mesmo, não é? É impressionante como a gente, quando tenta escrever, como um canhoto escreve, a gente percebe, a gente sente na nossa mão o que acontece, não é? E como é difícil para a criança. Então, é bom a gente entender a dificuldade para a gente ter também paciência com a criança e a gente saber que quando ele está com dificuldade, a gente pode ajudá-lo de uma maneira tranquila. Josnete disse, mas só vim ficar atenta depois que conheci seu canal. Muito obrigada. Eu que agradeço a sua presença, agradeço a presença de todos vocês que estão aqui, não é? Micheliane disse, estou feliz demais, ter conhecimento, aprender e depois ajudar meu filho. Isso mesmo. O curso te dá a base para ensinar corretamente. Eu estou mais atento, observo coisas que antes não sabia. Exatamente, Micheliane, é isso que a gente tem que sempre estar buscando, né? É o conhecimento e ter essa base para a gente poder ajudar a criança canhota do jeito correto, né? E não deixar simplesmente que a criança se vire, né? Meu esposo era canhoto e a professora na alfabetização obrigou a se tornar destro. Ele disse que ela segurava a mão esquerda dele porque ele tinha que escrever com a direita. Hoje ele é destro, porém ficou inseguro e com trauma. Isso acontece muito. Vocês já viram o filme do Rei Jorge, né? O discurso do rei, que chama o nome do... que ele fica gago, que é porque ele é obrigado a escrever com a mão direita. Ele é canhoto, é obrigado a escrever com a mão direita, e aí ele fica gago. Por quê? Ficou inseguro e com trauma. É um trauma, né? A gente não pode obrigar uma pessoa a ser o que ela não é. A pessoa nasce canhota, né? Isso é uma característica genética, assim como eu nasci com essa cor de olho, com essa cor de cabelo, né? Então, são minhas características, não é? Até posso mudar a cor do cabelo e quem sabe eu, em breve vou mudar, mas a cor do meu olho é impossível de mudar, não é? Assim como a característica de ser canhoto ou destro, não é? O que me leva a lembrar vocês de uma coisa. Mesmo que a criança canhota de vocês eventualmente queira usar a mão direita delas, vocês precisam deixá-las. A gente não obriga uma criança a usar nem a mão esquerda, nem a mão direita, ainda que ela seja canhota. Porque ela pode ser uma daquelas crianças, daquelas pessoas canhotas que usam a mão direita para algumas coisas. A gente só tem que observar se ela usa essa mão direita com conforto e se ela usa essa mão direita porque ela tem vontade de usar e não porque ela está copiando as pessoas que estão ao redor dela, né?
Micheliane diz conhecer as dificuldades e as técnicas certas para usar é muito bom. É fundamental, Micheliane, assim, eu tenho muita gratidão por todas vocês que estão aqui, por todas vocês que estão fazendo o curso, né, de escrita da criança canhota, que é um curso que o Canhotopia oferece. Eu estou muito feliz por vocês estarem aqui, porque isso significa que vocês estão interessados em ajudar a criança de vocês, isso é fundamental. Eu vou ler só mais algumas perguntas aqui do Facebook e do YouTube, para a gente poder finalizar. A Priscila falou, meu filho tem 9 anos no YouTube, né, Priscila? Já tem vícios que fazem doer a mão, o torna mais lento, o desenho da letra não é tão nítido. Você acha que há como atenuar tais questões? Certamente, Priscila. É preciso agir e agir agora. Com 9 anos ainda você consegue ajudar a criança. O que se diz, né, nos livros que eu li, nos cursos que eu fiz, o que se diz é o seguinte, inclusive as crianças mais velhas, você consegue ajudar. Mas o ideal é que seja até os 13 anos. É o que se fala, que seja até os 13 anos. Isso não significa que uma criança mais velha do que 13 anos não vá conseguir ajustar o jeito de escrever para se tornar mais confortável. Eu tenho, inclusive, adultos que me seguem, que disseram que seguiram as técnicas e que conseguem hoje escrever de uma maneira mais confortável. O que eu sugiro, Priscila, é que você comece o quanto antes e vá devagar. Não queira mudar tudo ao mesmo tempo, porque isso fica difícil para a criança. Então, vá devagar, cada dia um pouquinho, mudando alguma coisa. Quando a criança conseguir fazer um ajuste, muda para o segundo ajuste e assim vai. Aos pouquinhos, você vai ajustando o que ele precisa para que eles tenham conforto para escrever. Mas é preciso começar logo, não é? Quando a criança já tem esses vícios, fica sempre um pouco mais difícil de conseguir ter novos hábitos. Mas isso não é impossível e isso é importante, porque esses vícios vão trazer muitas consequências para a saúde dele. Então, uma criança que sente dor, imagine, se uma criança sente dor, isso vai desenvolver muitas vezes síndrome do túnel do carpo, por quê? De tanto a criança pressionar os nervos da mão, ela vai ficando com problemas na mão mesmo. Eu já vi vários canhotos adultos com bursite, com problemas sérios de coluna, por questões de má postura e de má posição, de segurar o lápis, de manter o punho. Então, crianças novas, jovenzinhas de 9, 10 anos, com calos imensos nos dedos, porque escrevem de uma maneira que não é correta. Então, eu convido vocês a isso, né? Inclusive, falando de convidar, antes de continuar as perguntas, eu quero convidar vocês a se inscreverem para o workshop que nós vamos fazer a partir do dia 8 de setembro, de 8 a 11 de setembro. São 3 aulas online gratuitas que a gente vai fazer, né? E o link para inscrição está na bio do Instagram. Para o pessoal que está no YouTube e no Facebook, eu não consigo mandar para vocês agora, mas eu vou, porque eu estou transmitindo a partir do meu celular e eu não vou conseguir mandar para vocês agora. Mas eu convido vocês a se inscreverem para esse workshop e aprenderem. Quais são os erros que a gente comete quando está ajudando a criança canhota? Convido vocês a virem para esse workshop, para vocês entenderem qual é o método que vocês precisam seguir, o que vocês precisam fazer primeiro, o que vocês precisam fazer depois, para ajudar a criança canhota. Existem diversas questões que a gente precisa prestar atenção, viu? Então, Priscila, se inscreva no workshop, seja bem-vinda, viu?